Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal de tutoriais e hoje eu vou trazer aqui um tutorial bolado de Node. Sempre que a gente pensa em Node, a gente pensa logo em tecnologia web, né? Em servidor e HTTP e todas essas coisas que parecem complicadas, mas bem, o Node na verdade ele não é só isso não, ele serve para isso também, mas ele é uma tecnologia que permite que a gente rode JavaScript fora do navegador. Isso quer dizer que ele permite também que a gente crie aplicações que vão rodar offline, que vão rodar na nossa máquina para fazer alguma coisa. Nesse vídeo daqui a gente vai criar um script que redimensiona imagens. E a ideia é exatamente resolver um problema que você pode ter. E o problema aqui é o seguinte, quando você está criando um aplicativo ou uma extensão, quando você vai subir isso para a loja, você precisa fornecer as imagens em alguns tamanhos diferentes, principalmente o ícone daquela aplicação. Então, às vezes, você precisa do ícone num tamanho, porque é aquele tamanho que vai ser mostrado quando um usuário faz uma busca, né? Tá fazendo a busca pelo teu app, pela tua extensão, então o ícone vai estar ali num tamanho específico. Se ele clica ali e abre a página onde tem a descrição, as imagens, etc., tem novamente o ícone, mas agora um pouco maior, então ele precisa ali estar com mais qualidade, com um tamanho maior também. E às vezes é um saco a gente ter que ficar exportando um a um, então se você já tem o seu ícone no tamanho maior, no tamanho grande, a gente vai poder usar esse script para ele automaticamente redimensionar para todas as outras imagens que a gente precisa. Mas vamos lá para a tela que você vai entender um pouco melhor como que isso vai funcionar. Então vamos lá, eu já estou aqui na tela e antes da gente começar a colocar a mão no código, deixa eu te mostrar o funcionamento do que a gente quer fazer. Então no final desse vídeo a gente vai saber exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Olha só, eu tenho aqui, estou aqui na minha pasta, dentro dessa pasta aqui eu tenho o meu script e eu vou executar ele da seguinte maneira, eu vou chamar Node, vou chamar o nome do script e eu vou passar o endereço, que é o endereço dessa imagem aqui, que é a imagem que eu quero redimensionar. Eu tenho aqui o meu logo, bem grande, e eu quero ter a versão dele mesmo, só que menor, né? Em vários tamanhos diferentes. No nosso caso, eu escolhi tamanhos que são referentes a uma extensão do Google Chrome, por exemplo. Para isso, então, eu vou rodar aqui, ó, Node Resize, que é o nome do arquivo que eu dei, e aqui o endereço do nosso logo. Quando eu apertar Enter aqui, ó, a gente pode ver que ele executa, ele imprime na tela quais foram os formatos que ele gerou, e aqui a gente passa a ver uma pasta chamada redimensionada. Aqui a gente tem todos os nossos logos, que tem o nome do logo, o tamanho dele e aí o formato. Então se a gente abrir aqui, ó, a gente tem o logo bem menor, lá embaixo, 16 é o menorzinho. Então a gente criou aqui então um script que redimensiona automaticamente o nosso logo. Bem, deixa eu apagar ele aqui, vou apagar essa pasta, deixar exatamente como estava, porque aí a gente vai poder ver como que a gente faz isso com o JavaScript e com o Node. Beleza, eu já estou aqui com o VS Code aberto no meu projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar um projeto Node. Para iniciar um projeto Node, eu vou usar aqui a npm init, né? E ele vai me fazer algumas perguntas, eu vou respondendo aqui. Package name, image resizer, que é o nome da minha pasta, o nome que eu dei para a pasta. Sim, pode ser esse nome mesmo. Versão 1.0, ok. Descrição não vou colocar nada. Index.js como entry point, poderia ser, mas como eu vou utilizar um nome de arquivo chamado resize.js, vou colocar resize.js aqui. Ok, enter, 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 não vou colocar nada disso e beleza. Criei então aqui meu package.json, que é o que identifica, né, o nosso arquivo, o nosso projeto Node. Vamos agora criar mais um arquivo aqui que vai ser agora sim o nosso resize.js. Aqui que a mágica acontece, aqui que a gente vai colocar o nosso código. E eu quero que ele funcione exatamente como eu te mostrei lá. Então para isso, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um clear aqui e a gente vai colocar aqui já a linha de comando, que é node resize, que é o nome do arquivo que a gente colocou, e o endereço lá. Se eu rodar isso agora, ó, nada acontece, ele não imprime nada na tela, não faz nada, não gerou os nossos arquivos lá. Aqui, ó, claro, porque a gente não está mandando ele fazer nada. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber como que eu posso pegar esse endereço aqui. Como que eu tenho acesso a alguma coisa que não está dentro do nosso programa, que está lá na linha de comando? Bem, isso é bem legal. Para isso, eu vou utilizar um objeto chamado process, que ele vai ter aqui uma propriedade chamada argv. E se eu mandar imprimir esse argv agora na tela, console.log argv,
a gente já vai ver algo interessante agora quando eu rodar a nossa aplicação. Ó, rodei e aí ele já me mostra aqui, ó, primeiro elemento do argv, que é um array, vai ser o node, né? Inclusive o endereço de onde está o node. Então aqui node porque a gente executou o node. O segundo argumento é exatamente onde está o nosso arquivo lá, exatamente aqui nessa pasta. Então, nosso arquivo. E por último, sim, aquele endereço que a gente passou. Se a gente passasse outro endereço aqui, ó, em vez de logo, por exemplo, fosse icon, não tem esse arquivo lá, mas a gente poderia buscar por esse arquivo lá, porque ele vai pegar exatamente o que a gente está passando na linha de comando. Vamos voltar aqui para o logo, ok? Deixa eu dar um clear novamente, então já sei como pegar isso aqui e também já percebi o seguinte, que eu preciso do terceiro elemento do nosso array. Então vai ser 0, 1, 2, então vou passar aqui, ó, argv 2, ok? Vou rodar novamente, a gente vai ver que agora ele só imprime o caminho do nosso arquivo de fato. Então, beleza. É isso que a gente quer. Já vou colocar isso daqui dentro de uma constante, que vai ser a constante file path. Esse daqui é o caminho do nosso arquivo, tá? Mas tem uma coisa interessante. Eu já sei que eu vou querer, quando redimensionar o nosso arquivo para vários outros, eu vou querer que esses vários outros sejam colocados na mesma pasta, porém, eu quero que eles tenham ali um adendo que vai ser o tamanho, né? Como eu te mostrei, logo traço 128, por exemplo. Então vou tentar quebrar esse endereço aqui em várias partes. A primeira vai ser o diretório, a segunda vai ser o nome do arquivo e a terceira vai ser a extensão. Para eu quebrar um caminho, para eu poder manipular um caminho, fica muito mais fácil eu usar um módulo, que é um módulo padrão do Node, chamado path. Para usar esse módulo, eu vou importar ele aqui, ó, const path. E aí eu vou chamar aqui, ó, require path, tá? Você pode ver, se você já mexeu com o Node em algum momento, que eu estou dando o require aqui, mas eu não instalei nada, né? Eu não dei lá o npm install para instalar esse path, porque ele é padrão do Node, então não preciso instalar. Eu já tenho acesso a ele logo de cara. Beleza, então agora com o objeto path, eu tenho vários métodos que vão me ajudar a trabalhar com o caminho do nosso arquivo. Como, por exemplo, vou dar aqui um console.log path.dirname. Se eu passar dirname o nosso file path, mandar imprimir isso daqui, olha só que ele imprimiu só o diretório, só até aqui. Ele excluiu o nome do arquivo em si. Então posso colocar isso daqui dentro de uma constante que eu vou chamar de dirname. Poderia chamar também de dirpath ou qualquer coisa do tipo. Mas dirname tá ok. Vamos lá. Um outro método que eu tenho, vou dar também um console log aqui pra gente ver, é o path baseName. Esse baseName aqui vai trazer agora o nome do nosso arquivo. Ó. Então estou mandando imprimir só ele aqui. Aqui é o nome do nosso arquivo, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer um macete. Ó. Eu vou utilizar um split. E esse split aqui, ele vai separar o nome do nosso arquivo em duas strings separadas. Então eu vou separar quando tiver o ponto, tá vendo que ele tem um ponto aqui? E aí quando eu faço isso aqui, olha o que ele faz. Ele gera um array onde o primeiro elemento vai ser o nome do meu arquivo e o segundo elemento vai ser a extensão. Então agora eu poderia, por exemplo, colocar o meu elemento 0, que seria o nome do arquivo, dentro, aqui só o nome do arquivo, né, dentro de uma constante nome do arquivo, e o meu elemento 1 dentro de uma constante que seria a extensão. Eu poderia fazer isso, eu tenho aqui ó, só a extensão ou só o nome do arquivo. Mas como a gente está falando de array, eu posso fazer isso de um jeito diferente também. Ó. Se eu criar uma constante dessa maneira aqui, ó, filename e extension, o Node ele sabe que ele tem que pegar o resultado disso daqui, que vai ser um array, que vai ser esse array aqui, que tem logo e png, e ele vai colocar o primeiro elemento dentro de filename e o segundo elemento dentro de png. Então, se agora eu der aqui ó, um console.log filename, e se aqui embaixo colocar console.log extension, a gente vai ver que ao executar, eu vou ter então o meu nome aqui do arquivo,
e a extensão separada. Então tenho tudo separado aqui, posso apagar aqui por enquanto. O próximo passo que eu vou fazer é definir aqui qual que vai ser o destino dos nossos arquivos redimensionados. Então vou criar aqui, ó, destination, e essa destination vai ser, na verdade, o nosso dirname. Talvez esse nome não tenha ficado tão bom, porque na verdade é o caminho do diretório, mas bem, vai ser o nosso dirname barra redimensionado, que vai ser a pasta que a gente vai criar para colocar o resultado lá dentro. E como eu falei, como acabei de falar, a gente vai ter que criar essa pasta se ela ainda não existir. Então, esse vai ser o passo que a gente precisa fazer agora. Para criar uma pasta, a gente vai utilizar o File System, que é um outro módulo padrão do Node. Então, deixa eu importar ele aqui. Const, vou chamar de fs, File System, require fs, que é como ele é chamado mesmo. Ok, agora eu preciso checar se esse diretório já existe, porque se ele já existir, eu não preciso criar ele. Então vou, se não existir, fs.exists sync, e aí aqui eu passo destination, né, que é o diretório que eu quero checar. Então se ele não existir, aí eu vou criar ele com fs.makeDirSync também, sincronizado, destination. Aqui a gente já pode ver se isso está funcionando. Vou diminuir aqui para a gente poder ver os dois ao mesmo tempo. Pode deixar aqui assim mesmo. E aí quando eu rodo, ele cria lá o nosso diretório. Então já está funcionando direitinho. Vamos para o próximo passo. Agora sim, o próximo passo é a gente definir quais os tamanhos que a gente quer e redimensionar a partir desses tamanhos. Então, para definir esses tamanhos, vou criar um array com uma constante chamado sizes, né? Tamanhos. E aqui eu vou passar os tamanhos que eu quero. Para esse exemplo aqui, eu vou pegar os tamanhos de um ícone de uma extensão, que seria 128, 48, 32, 24 e 16. Agora, já sabendo os tamanhos que eu quero, eu preciso ter uma maneira de ler a nossa imagem e redimensionar ela. Agora sim a gente vai usar um módulo que não é padrão do Node, é um módulo chamado Sharp. Então a gente precisa instalar esse módulo. Então npm install Sharp. Ok, quando a gente dá o npm install Sharp, a gente vai ver que ele vai criar aqui a nossa pasta Node Modules, porque aqui ele vai começar a instalar alguma coisa para a gente de fato, e a gente vai precisar ter essa coisa instalada. Então já está aqui, ó, nossa pasta Node Modules com todas as dependências, tudo que a gente precisa, mas a partir desse momento a gente já pode utilizar o nosso programa, o nosso Sharp. Então vou importar ele aqui, const Sharp. A gente vai ver só uma pequena parte desse módulo, porque ele é bem grande, faz bastante coisa. Então se você quiser saber mais sobre isso, ou sobre Node em geral, dá uma olhada lá no meu curso, Desenvolvimento Web Full Stack, onde você vê tudo que você precisa, do front até o back, e a gente vê esse tipo de coisa lá. Então a gente aprende a criar aplicações web, aplicações de desktop com Electron, a gente vê bastante de Node também. E para ser aluno você não precisa saber de nada, que a proposta é exatamente te trazer do zero até o seu primeiro projeto, passando por HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Firebase, React, Node, Mongo, um monte de coisa, tá? Então dá uma olhada, o link vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá, vamos dar aqui o require no nosso Sharp. E aí vamos fazer um teste aqui com o nosso Sharp. Eu vou chamar ele aqui, vou passar o file path, que é o diretório onde está o nosso arquivo, o caminho onde está o nosso arquivo. Vou criar um clone desse arquivo, tá? Então eu posso ir chamando aqui as funções, né, em cadeia. Então vou criar um clone. Depois eu vou chamar aqui o resize, porque eu quero redimensionar esse clone. Resize. Vou passar aqui o tamanho que eu quero. Poderia definir largura e altura, mas eu vou definir só a largura, porque aí ele vai manter a proporção da imagem. Se ela for quadrada, a altura vai seguir o mesmo tamanho da largura, por exemplo. Então, vou colocar aqui primeiro, por exemplo, 128. Vou colocar fixo aqui, porque a gente está fazendo esse teste. Então, depois que eu redimensionar, agora eu vou salvar ela lá no nosso diretório de destino. Então, aí eu coloco aqui, ó, to file. E aí eu passo aqui dentro o nosso destination barra. Aí eu tenho lá o nosso file name, né? Então, vou pegar aqui, ó, file name.
E aí eu posso dar um Enter aqui para isso daqui ficar lá para baixo, para ficar mais fácil da gente enxergar. Ó. Posso colocar assim. E aqui eu tenho então file name, traço, vou colocar 128 por enquanto fixo. E aí ponto, extensão, extension. Ok. Agora eu vou executar isso aqui com o then. Isso aqui é uma promise que vai executar aqui com o then. E ele vai me retornar aqui um info, né? A informação daquele arquivo ali criado. Então vou dar um console.log nesse info aqui. O que pode acontecer também é dar um erro. Então eu vou ter que tratar esse erro aqui com catch. E aqui eu teria o erro. Vou mandar também dar um console.log nesse erro aqui, para a gente saber que houve um erro. Então vou colocar esse catch aqui lá para baixo também. Ok. Beleza. Vamos executar isso daqui para a gente ver. Então olha só. Node resize, passando lá o endereço, ele criou para a gente aqui o redimensionado. E ele já imprimiu aqui pra gente, parece que deu tudo certo. Então, se eu olhar lá dentro, eu já tenho o meu logo com 128 pixels de largura. Então, beleza, deu certo sim. Só falta agora, então, um pequeno detalhe, que é o seguinte. Eu preciso fazer isso para todos os tamanhos do nosso array sizes. Então, vou pegar aqui e vou chamar aqui, ó, sizes.forEach. E aqui vai ter size, né, no singular, porque para cada elemento que está dentro do array, a gente vai fazer isso daqui. Então, vou cortar daqui, vou colar aqui e vou mudar, claro. Em vez de 128 aqui vai ser size. E aqui também, em vez de 128 fixo, eu vou passar a variável size aqui, tá? Beleza, vou salvar isso daqui, vou executar novamente. E agora você pode ver que ele imprimiu vários aqui resultados, porque se a gente abrir lá o nosso redimensionado, a gente tem todos os nossos tamanhos. E assim, com uma linha de comando, a gente conseguiu redimensionar o nosso arquivo maior em vários arquivos, com vários tamanhos diferentes, utilizando Node.js purinho. E se você achava que Node só servia para quem quer desenvolver para a web, olha só. Não é exatamente assim, né? Claro que é uma tecnologia muito ligada ali com o desenvolvimento web, é muito poderosa, utilizando módulos como Express, você consegue fazer todo um servidor web prontinho para ser usado. Então é bem poderosa essa linguagem, mas ela permite também que a gente crie scripts e várias outras coisas. Por exemplo, o Electron, que é uma ferramenta para a gente criar aplicações para o desktop, é feita toda em cima do Node. Então a gente pode sim criar aplicações que não necessariamente vivem na internet, né, que podem ser totalmente offline utilizando essa tecnologia e fazendo uso aí do JavaScript. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse tutorial foi importante para você, se você aprendeu alguma coisa nova aqui, compartilha com algum amigo seu, porque pode ser que seja interessante para ele também. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!